IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. O tema desse podcast é sobre soluções tecnológicas desenvolvidas pelo Estado por meio do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. A rede blockchain B-Connect foi desenvolvida para a Receita Federal em parceria com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai para conectar as aduanas dos 4 países. Quem conversa conosco é o Fernando Lustosa, gerente do SERPRO, responsável pelo B-Connect. Fernando, então, o primeiro ponto dessa entrevista é como era antes e como ocorre atualmente essa integração de informações aduaneiras. Bom, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre as soluções do SERPRO. Acho que antes de falar um pouquinho sobre a tecnologia em si, eu queria me apresentar, né? Meu nome é Fernando Lustosa, nós somos aqui, ajudamos aqui na área de produtos e atendimento à Receita Federal, aqui dentro do SERPRO. E é bom falar também do SERPRO, né? O SERPRO é uma empresa pública, né? É uma empresa do Estado, então nós somos 6.000 profissionais especializados, estamos aí atuamos em todo o Brasil, né? A gente tem aí em torno de 750 soluções digitais, né? E nós somos responsáveis aí por 90% dos sistemas estruturantes, né? Que atendem aí ao governo federal. Então a gente tem aí uma gama de sistemas que atendem, né? Todo contribuinte. Então é muito bom estar aqui nesse podcast aí com vocês para explicar um pouquinho, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre o antes e depois, é importante frisar que essa relação de transferências de informações internacionais sempre foi um desafio para o Estado brasileiro, principalmente porque existe um conceito chamado importante que é a soberania dos dados e a segurança, né? Então, quando você tinha uma estrutura de transferência de informações anterior à tecnologia blockchain, você não conseguia garantir essas duas bases, né, de transferência de informação, né? Então, geralmente, era feita uma integração bem simples, né, uma extração aí de dados até em planilhas, né, de um país para o outro, entre as aduanas. Então, isso era realmente um complicador, né? E aí, a Receita Federal, né, em parceria aí com o SERPRO, nós elaboramos uma solução já em tecnologia blockchain que visa justamente atacar esses dois pilares, né? Então, o primeiro ponto é a soberania, né, dessas informações e a segurança, né? A soberania por quê? Porque não existe uma base de dados centralizada, né? Nenhum país fica com a base centralizada. Na verdade, a tecnologia blockchain é uma tecnologia que distribui as informações entre os países e essa base de dados ela é íntegra igual para todos os partícipes da rede, né? Então, o mesmo dado que eu tenho aqui no Brasil, a base de dados é o mesmo dado que tem, por exemplo, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. E a gente não consegue ter um endosso da transação parcial. Então, por exemplo, o Brasil não conseguiria incluir uma informação ou retirar uma informação do bloco sem que essa informação possa ser replicada para todos os players, né? Então, isso garante um nível de segurança, né, e de integridade da informação no âmbito de, de todos os players. Então, o antes era uma integração extremamente fragilizada e agora a gente tem uma camada de segurança onde esses dados estão replicados de forma segura, com criptografia, com certificado digital. Então, isso aí garante nesse nível. Maravilha. Fernando, e um dos grandes pontos quando nós falamos em cooperação e integração entre os países, né, para gerar benefícios em diferentes áreas, sempre há um debate de como promover essa integração. No caso do B-Connect, como é que ocorreu, né? Somente desenvolvedores brasileiros participaram, até em termos assim de negociações e protocolos para acessos a dados de diferentes países. Como é que aconteceu? Bom, esses acordos de cooperação técnica internacional, eles são mediados pelas aduanas, né, de cada país. Então, a Receita Federal, né, no âmbito da aduana, ela tem esses acordos nesse nível e que são acordos, né, e reuniões técnicas que são sempre ocorrem todos os meses, né? Então, a gente até
acontece com frequência, e ali se discute tecnicamente justamente como trabalhar essa integração entre informações. Então, já existia um comitê, né, do Mercosul que trabalha essas ações técnicas, e a gente introduziu ali esse projeto de trabalhar em o blockchain, né? Então, a gente aproveitou todo esse know-how de técnicos de cada país para que esse grupo pudesse estudar a solução, né? Então é uma solução que é uma solução técnica que é de código aberto, que a gente chama de open source. Então cada país tem autonomia de estudar a melhor forma de implementar isso através de determinados padrões. O Brasil, aqui no âmbito do governo federal, ficou com o SERPRO para desenvolver esse trabalho. Mas tanto a Argentina como o Uruguai como o Paraguai também fizeram esses estudos. E aí a gente tem um comitê que balizou as ações técnicas e nós subimos a rede aí em blockchain com toda essa questão. Mas isso é fruto de uma colaboração internacional, né? Eu acho que esse que é o ponto também. A tecnologia, ela te força a ser colaborativo, né? Ninguém impõe ali uma certa definição técnica, né? Tudo é bem definido, né, de forma compartilhada, e esse endosso da transação também é compartilhado. Então, todo mundo faz parte, todo mundo tem o mesmo poder de veto, de votação, de definição, e eu acho que isso foi o sucesso aí nesse projeto, né? Todo mundo trabalhou junto para esse projeto sair do papel. Interessante. Tecnologia te força a ser colaborativo. Interessante. Bom, e no caso da expansão da plataforma, né? Já houve conversas com Bolívia, Chile, Peru e até Estados Unidos para a possibilidade de realizar futuras integrações. Como é que está essa questão com outros países? Olha, a rede ela foi muito bem aceita aqui no Mercosul, né? Então, a gente já está trabalhando o que a gente chama de canal OEA, né, que é Operador Econômico Autorizado. Então, esse canal OEA, que é onde a gente compartilhou esse primeiro lote de informações, ele visa qualificar na fronteira quais são as empresas que têm um lastro de compliance adequado no âmbito do governo. Então, é como se fosse é como se na fronteira tivesse um semáforo onde aquelas empresas que têm um maior lastro, que tenha um acompanhamento governamental, que tenha certificações internacionais de qualidade, ela pudesse ter uma preferência na hora de passar ali a fronteira. E isso é muito interessante, porque você privilegia quem o ano inteiro, né, cuida de qualidade de processo, de integração de informação, para que esses processos na fronteira possam ser mais expressos, né? Então, diminuindo ali também a fiscalização, diminuindo a quantidade de produtos que são fiscalizados por aquelas empresas, você privilegia, ganha velocidade ali nessa transferência, né, de mercadorias na fronteira. Então, esse canal do operador econômico autorizado, ele saiu primeiro, né, no âmbito do Mercosul. E aí, a gente tem agora iniciativas na Bolívia para também ela entrar dentro do canal, no blockchain, né, no operador econômico autorizado, né, e a gente também tem conversas com outros países, justamente para que essa rede possa se expandir, né, possa ter ali a sua expansão de uma forma muito orgânica, né. Então, a tecnologia ela já não é tão novidade assim, né? Muitas soluções já estão sendo feitas em blockchain. Então, essa expansão ela vai ser feita à medida que os desafios forem sendo enfrentados. A novidade que a gente tem de expansão, que é interessante, é que a gente provavelmente vai começar com a Bolívia um acordo de cooperação técnica para também trabalhar informações de exportação, né? Então, aquelas declarações de exportação de mercadorias, né, a gente provavelmente vai começar ali em piloto com a Bolívia, para que a gente também possa ter ali dentro da fronteira com a Bolívia o que a gente chama de aduana 100% digital, né? Então, a gente eliminaria completamente ali o papel para que essas relações possam ser feitas ali através do barramento seguro, né? Então, qualificando as empresas que transferem mercadorias, né, fazendo um trabalho de captação de informações de forma prévia, com gerenciamento de risco, com todo esse uso da tecnologia,
a gente com certeza ganha em performance, diminui o custo do Brasil, né? E essas mercadorias acabam tendo uma velocidade maior de transferência. Uhum. Uma última questão, né? Quando nós pensamos nas redes blockchain, outras áreas do comércio exterior ou demandas que necessitem de integração entre países poderiam ter soluções utilizando esse tipo de tecnologia? A gente tem, né, como eu comentei, muitos servidores que fazem a pós-graduação de DESF, que trabalham em aduanas, que trabalham em fronteiras, então esse tipo de tecnologia poderia trazer soluções em outras áreas também? Olha, eu acho que é uma tecnologia que, apesar do uso dela ser incipiente, ela tem muita capacidade para crescer, né? Eu acho que assim, hoje a gente vive uma sociedade da informação, né? E esses processos, principalmente na fronteira, né, onde você precisa às vezes ter a informação na palma da mão, o blockchain ele tem essa característica interessante, porque a base de dados ela não precisa estar não precisa estar fora do país, ela pode estar dentro do seu país, ela pode estar dentro da sua autarquia, né? E essa base de dados que ela é íntegra e replicada, ela pode ter um acesso muito veloz da informação, né? Então, a tecnologia blockchain de informação distribuída e soberana, ela tem essas aplicabilidades no âmbito da fiscalização, no âmbito de biometria, né? Biometria para controle ali das fronteiras, né? Então, controle de passageiros, né? Do próprio turismo, de verificação de documentos, não? Então, isso tem muito lastro, né? E um exemplo principal é que, né, o Serpro já está desenvolvendo, junto com a Secretaria de Segurança, né, do país, a carteira de identificação nacional, que a gente chama de SIM, né? Ela já é uma tecnologia em blockchain que visa identificar o cidadão, né, pelo seu CPF, né, de forma que esse cidadão ele não tenha, por exemplo, duas carteiras RGs, né, em estados diferentes, né. Então, a tecnologia blockchain ela já está sendo utilizada para dar mais qualidade na identificação do cidadão e isso na ponta traz segurança para o próprio cidadão, que ele não vai ter ali uma, um RG no seu nome em outro estado sendo objeto de fraude. Então, a gente está usando a tecnologia no comércio exterior, a gente está usando a tecnologia também nas aduanas, né, na parte das secretarias de Estado, para a identificação do contribuinte. Então, a gente percebe que ela está se expandindo em várias frentes. Perfeito, Fernando. Obrigada pelos esclarecimentos, por ajudar a gente também a expandir, né, os nossos pensamentos e pensar em futuras soluções aí para nossas fronteiras. Mais uma vez, obrigada pela participação no podcast do IDESP. Eu que agradeço. IDESP apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!